Em que sentido Jesus é o Filho único de Deus? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Estamos tendo a alegria e o privilégio de conhecer mais um pouco do Evangelho, do creio de Jesus Cristo. E estamos utilizando para isto aquilo que se chama o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E a pergunta de número 83 é a seguinte: em que sentido Jesus é o Filho único de Deus? Em que sentido ele é o Filho único de Deus? No sentido único, no sentido perfeito. E para ter uma resposta adequada, nós nos debruçamos sobre o Evangelho. E lá em dois momentos vamos encontrar uma expressão belíssima do Pai. Aliás, no Novo Testamento, o Pai, por assim dizer, se cala. Mas no sentido diretamente, ele agora tem uma voz, que é uma expressão perfeita de sua palavra. O Pai tem alguém que é a palavra. Cristo é a expressão viva do coração do Pai. Portanto, é o seu Filho Jesus Cristo. E no momento do batismo de Jesus, e no momento da transfiguração, dois momentos dos mistérios luminosos, no Monte Tabor, o Pai diz a mesma coisa, dirigindo-se ao seu Filho Jesus e referindo-se ao Filho. E muita gente ouviu, porque no batismo tinha muita gente presente. O Pai disse: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer, minha complacência, ponho todo o meu carinho, todo o meu amor. O Pai disse, as pessoas ouviram, João Batista quem batizou. Então é clara a doutrina de Jesus Cristo. Aqui podemos perceber a clareza e a certeza de Jesus como nosso Salvador. É claríssimo, não deixa dúvidas. Então o Pai fala de Jesus com muito carinho. E quando Jesus fala do Pai, suas palavras transbordam de carinho. Por quê? Porque Jesus ama profundamente o Pai. E sente-se também profundamente amado pelo Pai. E o Catecismo diz ainda mais: Jesus se apresentou a si mesmo como Filho que conhece o Pai. Isto nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 27. Aquele único que conhece a Deus. Por quê? Porque coexistente com Deus, com Ele, desde toda a eternidade. Jesus, ao mesmo tempo, afirma a relação única e eterna com Deus, seu Pai, e é o Filho unigênito de Deus, como lemos na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 23. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como Jesus é a revelação de Deus. Ele se tornou o centro da pregação dos apóstolos. Jesus se tornou o centro e é o centro. E Jesus é o centro da Bíblia. É o coração da Bíblia. Tudo é em torno de Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento. Eles saíram anunciando Jesus Cristo. Jesus morto e ressuscitado. E São Pedro, naquela manhã de Pentecostes, a hora terça, quando receberam o Espírito Santo, foi na hora terça, justamente este momento é lembrado na oração das horas. Pedro começou a falar, gritar a uma multidão: aquele que morreu ressuscitou, Jesus está vivo. E naquele dia converteram-se mais de 3.000 pessoas
ao cristianismo e foram batizados. Jesus morto e ressuscitado. Ou como lemos em São João, capítulo 1, versículo 14, os apóstolos manifestaram que viram a sua glória, que viram-no como unigênito do Pai. Então, em que sentido tem um filho único? Deus só tem um filho. Depois que esse seu filho nos assumiu como irmãos, nos aceitou como irmãos, aí sim, ele passou a ter incômodos. Por quê? Porque Deus agora tem muitos filhos. Porque os muitos filhos, e agora dão a Deus muito trabalho, mas um trabalho agradável. Porque o trabalho que damos para Deus, porque somos filhos queridos do seu Filho Jesus, em outras palavras, Jesus é o único que tem direito de se voltar para Deus, de chamá-lo do Pai, chamá-lo de Pai, meu Pai, mas Ele quis repartir conosco esse direito. Veja, Deus quis dividir, quis partilhar, Deus quer movimento, por isso que sempre nascem pessoas, milhares de pessoas morrem, mais pessoas nascem, e Deus é isto que Ele quer. Deus quer dividir aquela sua alegria, e quis isto porque Ele sabia que este era o desejo de seu Pai. Ele veio para cumprir o quê? A vontade do Pai, derramando o seu sangue por nós, por sua livre decisão de sua vontade, levando-nos do pecado, tornando-nos seus filhos. Somos membros do seu corpo. E agora cada um de nós também pode chamar a Deus de Pai, como filho. E mais, temos os mesmos direitos. E temos o direito de viver agora eternamente com o Pai. Que graça imensa é essa! Então, para que você tome consciência desta realidade, desta verdade, e recorde aquele momento que foi extraordinário, com repercussões também no mundo físico, chegando à hora sexta, 12, houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona, 15 horas. Isso vemos em Marcos 15:33. Ao dar um grande grito, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e expirou, em Lucas 23:46. Então o véu do templo se rasgou, as rochas se fenderam, e muitos corpos dos mortos, dos falecidos, ressuscitados. Vemos em Mateus 27:51. Façamos a oração da divina misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.